Estamos recebendo aqui no estúdio, tendo a honra de receber aqui no estúdio, para falar sobre a Defensoria Pública do Piauí, para falar do projeto Meu Pai Tem Nome, que tem como objetivo combater o subregistro e firmar o reconhecimento de paternidade. É o doutor Erisvaldo Marques, que é defensor público geral. Doutor Erisvaldo, muito obrigado pela presença, é um prazer receber o senhor aqui. Nós que agradecemos, Douglas, mais uma vez estar aqui na TV O Dia e levar as informações para a sociedade piauiense. Esse é um problema, doutor Erisvaldo, que não é um problema de hoje e também não é um problema fácil de resolver. A gente fala muito sobre, a população se habituou muito com o termo subnotificação agora na pandemia, mas é um termo que se aplica em qualquer situação e nessa especial, né? O que existe subnotificação aí, quer dizer, de mãe que está com um filho, que o pai não quer fazer, não reconhece, se nega a fazer teste, é um problema, né? Com certeza. Só para você ter uma ideia, nos últimos 6 anos no estado do Piauí, foram mais de 11 mil crianças registradas sem o nome do pai. Você vê o tamanho do problema. 11 mil crianças nos últimos 6 anos. Nos últimos 6 anos. Exatamente. Então, a Defensoria Nacional propôs esse dia D da Defensoria, com esse projeto, Meu Pai Tem Nome, para levar ao conhecimento da população essa situação, né, de crianças e até adultos também registrados sem o nome do pai, e levar esse serviço nesse dia, além de outros serviços também que foram feitos durante esse dia de sábado, essa manhã de sábado. Foram mais de 83 sessões de conciliações e mediações, sendo que 75% foram obtidos acordos, né? Ou seja, um índice de mais de 90%. Foi feito o acordo, não só no tocante ao reconhecimento espontâneo de paternidade, inclusive tivemos também um reconhecimento de maternidade, né, que é um pouco atípico, né? Mas aí o senhor atiçou minha curiosidade, doutor Erisvaldo. Um reconhecimento de maternidade como que isso ocorre? Foi um caso, até um caso interessante, no relacionamento homoafetivo entre duas mulheres, né? A criança, tiveram uma criança. A mãe biológica não conseguiu registrar no primeiro momento por conta do cartório não aceitar. Então, a criança só tinha a declaração de nascido vivo, né? Então, foi feito o procedimento lá na Defensoria para que ela reconhecesse o vínculo biológico. E essa pessoa que ela tem o outro relacionamento com ela, né, é uma pessoa que, inclusive, está no sistema penitenciário, uma mulher, foi reconhecido o vínculo afetivo, né? Foi uma coisa assim que saiu muito do comum, um fato inédito, talvez, na justiça. E aí, por conta disso, houve então, foi possível o nome da mãe, Foi né? o reconhecimento tanto da maternidade biológica como da maternidade afetiva. Doutor Erisvaldo, o que é que leva... Claro, por exemplo, tem algumas mães, o que se chama de produção independente, eu estou usando aqui um termo, o senhor já ouviu também várias vezes, a mãe, ela tem o filho e não faz questão que o pai registre, se não quiser, também não faz questão de receber pensão alimentícia, a mãe é independente financeiramente, quer ter o filho, tudo bem, esse é um caso e não há o que fazer. Mas, no geral, o que é que leva, por exemplo, uma mãe a passar tanto tempo, sabendo das ferramentas que ela dispõe, mesmo que o pai não queira assumir, o que é que leva a mãe a prorrogar, a protelar essa situação, doutor Erisvaldo? Douglas, aí primeiro é importante dizer que, acontecendo um caso desse que a mãe não queira que o pai registre a criança, né, mas o direito é da criança, né? A gente tem que enfatizar isso. Então, assim, em algum momento essa criança pode, no início, como um bebê ou uma criança, né, sobre a tutela da mãe, mas em algum momento essa criança pode querer saber quem é seu pai. E ela tem um direito. Tem um direito, então poderá tomar a iniciativa, né, pelas vias judiciais, se não for espontaneamente reconhecido. Então o direito é da criança ter o nome do pai. Diversos fatores, né, às vezes a dificuldade mesmo de que muitas pessoas têm de acesso à justiça, né, outras situações. Os pais, às vezes acontece um relacionamento, uma pessoa é de outro estado, por exemplo, já dificulta também, né? Para encontrar, localizar. Exatamente, para encontrar a localização. Ou o pai, embora morasse aqui, mas foi residir em outro local no Brasil ou fora do Brasil, né? E tem muitas vezes essa dificuldade de encontrar a pessoa, embora é feita uma busca, né, para ver se a pessoa tem emprego em algum lugar, para tentar localizar, pelo menos se for um emprego formal, né, facilita mais se localizar a pessoa, a mãe indicando quem é esse suposto pai. A pessoa não querendo reconhecer espontaneamente, tem que se fazer o exame de DNA, né, porque é uma garantia também
de muitas vezes e acontece também e com muita frequência também da pessoa fazer e não ser realmente o pai, né, daquela criança. Teresvaldo, vamos lá. Não há o reconhecimento espontâneo. Então, vamos supor, o defensor público está com esse caso e o suposto pai não quer fazer o reconhecimento espontâneo. Então, parte-se para o DNA. Sim. Porque aí é uma prova aceita pela justiça, uma prova técnica, científica, incontestável. Se ele se nega a fazer o DNA. Acontece da seguinte forma: a mãe indica que é o suposto pai, a gente, quando é pela defensoria, entramos em contato, a pessoa é chamada à defensoria pública para, inicialmente, tentar reconhecer, né, se for o caso, voluntariamente. Se a pessoa não quiser, a pessoa pode a opção de fazer um exame de DNA. Pela defensoria, esse exame é gratuito, que é feito pelo Laboratório Central do Estado do Piauí. Mas se a pessoa se recusar a fazer, né, é dada entrada em uma ação judicial, vai ter todo um procedimento, a pessoa vai ser citada inicialmente para fazer sua defesa. Posteriormente, o juiz vai marcar uma data desse exame, né? O exame também, o juiz marca e é agendado pela Defensoria Pública, é intimado a pessoa para comparecer no local e horário especificado pelo juiz. Só um parênteses, Teresvaldo. Nessa citação feita pelo juiz, a pessoa vai explicar por que não quer fazer? Ela tem essa oportunidade de demonstrar para o juiz, eu não quero fazer por esse motivo? Ele tem a opção de dizer alguma das razões, né, porque não quer fazer ou se teve oportunidade antes de fazer, não fez. Mas o fato, assim, como eu disse, via de regra, o juiz determina que se faça. Né? Com certeza, porque é um direito da criança, né? A prioridade absoluta, conforme é determinado pela nossa legislação, é o direito da criança. Então, o pai terá que fazer essa pessoa, aliás, o pai não, esse suposto pai, né? Será marcada a data e horário, e se for feito a intimação de forma regular, dentro do trâmite que é determinado na legislação processual, se o pai não comparecer, o juiz pode determinar a averbação da pessoa que foi contestada, mesmo sem o exame de DNA, e a partir de então a pessoa será o pai dessa criança. Agora, Teresvaldo, qual a orientação que o senhor dá? Antes da gente entrar no outro assunto, eu queria tratar com o senhor. Qual a orientação que o senhor dá, então? E aqui uma orientação geral, porque não só para quem está enfrentando esta situação, mas para parentes de pessoas que estão enfrentando essa situação, para a população de um modo geral, que passou, está passando, ou por acaso vai passar por situação semelhante. Qual o conselho que o senhor dá para essas mães? As mães que quiserem, podem procurar a Defensoria Pública, né? Para que tenha esse direito da criança reconhecido, é um direito básico, né, um direito fundamental de todo ser humano ter o direito de ter o nome do pai no registro de nascimento. Né. Então, as pessoas podem procurar a Defensoria Pública para que seja feito o procedimento de uma forma legal, de uma forma regular, né. É mantido o sigilo também, né. De repente também a outra parte, né, quer que seja feito o sigilo daquela situação, né. Então, assim, a pessoa vai ser chamada à Defensoria Pública para conversar e, eventualmente, reconhecer. Esse dia de sábado ele foi realizado visando também chamar a atenção para esse fato, né, gravíssimo, né, dessas crianças que são registradas sem nome, muitas vezes viram adultos sem o nome do pai. Então, a Defensoria Pública Nacional promoveu esse dia, né, foi um dia importantíssimo. E aqui no estado do Piauí, com muito êxito, acima da expectativa que nós estávamos inicialmente esperando, né. Então, assim, foi muito bom, tanto do ponto de vista para as pessoas, como também para se divulgar esse problema, né, do subregistro. E a Defensoria faz isso constantemente, todos os dias. E pode procurar a Defensoria qualquer dia, né? Qualquer dia. Não tem um dia específico para se tratar desse caso. A Defensoria tem um núcleo lá e está lá todos os dias, qualquer dia. Quem tiver interesse de buscar a Defensoria para cuidar desse caso, a Defensoria está... Com certeza, é o ano todo, né? Dia a dia é o nosso trabalho, a parte de família é um dos principais, digamos assim, cargo-chefe da instituição, né? Existem muitas demandas, e uma dessas demandas que em alta também é essa questão do reconhecimento de paternidade, né? Então, Teresvaldo, o defensor ou a defensora que está
cuidando de um caso como esse, ele cuida até o final, quer dizer, um passo é o reconhecimento da paternidade. Suponhamos que todo o processo seja feito e que, de fato, aquele pai é o pai da criança. Então, parte para uma outra etapa, que seria o estabelecimento de uma pensão alimentícia. Aí também é uma outra situação, também difícil, porque eu tenho ouvido muito de pessoas de parte a parte, tanto da mãe quanto do pai. Algumas mães alegando que a justiça determinou pouco, o pai dizendo que a justiça determinou muito, até para esclarecer também quais são os critérios básicos. Claro que cada caso é um caso, mas quais os critérios básicos que uma decisão dessa se baseia para determinar se vai pagar isso, vai pagar aquilo? Existem fatores, né? Principalmente no tocante à questão econômica, de quem vai pagar, né? De quem vai receber também, né? Então, é verificado isso aí. As pessoas vão lá e dizem a sua possibilidade, né? Inicialmente, Douglas, aqui em Teresina, a pessoa procura o nosso primeiro atendimento, é encaminhado para o núcleo de mediação e conciliação da Defensoria Pública para que seja feito o reconhecimento ou de forma voluntária ou fazendo o DNA antes. Esse mesmo núcleo ele pode já, dependendo da situação, estabelecer já essas bases, né? A base da pensão alimentícia, da guarda, do direito de visita, se é guarda compartilhada ou se não vai ser guarda compartilhada. Então, assim, já pode sair tudo definido lá, sem necessariamente tramitar uma ação na justiça, que só ocorrerá se... Pois não, fica à vontade, pode beber, fica à vontade. Aí, isso, o que o doutor Edel está falando, da mediação, que esse acordo seja firmado sem que sequer a ação seja iniciada. Exatamente. Só vará a ação se não houver acordo. Se não houver acordo. Exatamente. Aí ele leva em consideração a situação econômica da mãe, do pai, quanto ganha cada um, enfim, tudo isso Com certeza, porque assim, pode ter um pai que seja, não tem outra família, por exemplo, né? Mais filhos. Então, se ele ganha, por exemplo, um valor aí de R$3.000 e não tem outros filhos, vai ser um determinado percentual. Dependendo também de outros fatores, né? Da situação dele. Se for um pai que ganha o mesmo valor, mas tem, por exemplo, mais 2 filhos menores, né? Então é outro valor. Já é verificada essa situação também, para que seja definida uma pensão a mais justa possível, tanto do ponto de vista de quem vai pagar, como do ponto de vista de quem vai receber, né? A gente não pode, por exemplo, fixar um valor de uma pensão de R$2.000 para uma pessoa que ganha R$1.500, por exemplo, né? Então, assim, tudo isso é verificado. A questão econômica é muito importante na definição da pensão alimentícia. E é bom também deixar claro aqui, até engraçado falar disso, mas é importante. É bom deixar claro também, eu acho que inclusive a Defensoria orienta, tenho certeza, enfim, que depois de todos os acordos firmados de pagamento de pensão, de valor, é bom que haja um cuidado por parte do pagador, né? Porque do recebedor nem tanto, mas do pagador, de guardar todos os recibos, né, doutor Oswaldo? Isso é importante, sim, porque para não haver lá um problema na frente, de repente, porque a justiça não vai aceitar uma justificativa verbal de que você pagou um ano, digamos, a mãe contesta o ano de 2021. Você sabe que pagou, mas não guardou os recibos. Se não tem recibo, para a justiça não pagou. É verdade, assim, tem que ter o comprovante, né? Nessa situação que você relatou, né? E também tem que pagar a pensão dentro do que foi programado, né? Porque eventualmente poderá ocorrer sanções, né? Inclusive a prisão de um pai ou de uma mãe, que é mais difícil acontecer. E dá prisão, se fosse para pagar a pensão, né? Dá prisão séria. E algumas outras medidas, né? Então, assim, é importante, quando a pessoa é empregado formal, é descontado da folha salarial da pessoa, né? Do salário. Quando é autônomo ou outra situação, então a pessoa se transfere por conta bancária, por exemplo, guardar aqueles... Conta bancária pelo menos fica registrado no banco, né? Mas se for assim no dinheiro mesmo, é bom ter o recibo, né, comprovando que foi feito o pagamento da pensão. Bom, queria agradecer ao doutor Oswaldo pela presença da Defensoria. Dizer que a Defensoria, como disse o doutor Oswaldo, está lá o ano inteiro, não só para o caso de família, mas questões criminais
e outras áreas do direito, outras áreas que você precisar de auxílio da Defensoria, mas a gente está tratando aqui da questão familiar. E tem outro ponto também que a gente pode, inclusive, tratar depois, que é o seguinte: aquela pensão que foi estabelecida, aquele valor estabelecido pelo juiz, ele não é um valor nem vitalício, sim, e muito menos um valor que não pode ser alterado. Por exemplo, se o pai perdeu o emprego, se o pai teve uma redução salarial, ele pode pedir uma reconsideração e o juiz pode reconsiderar, comprovando, sim, que essa situação aconteceu. Então, é preciso também desmistificar essa história de que o pai ele vai para a defensoria ou vai para uma audiência e vai ser crucificado. Não é isso, né? Não é essa situação, né, doutor Oswaldo? Quer dizer, o que se busca é um ajuste ali para que tudo aconteça da melhor forma possível para o filho. Com certeza, Douglas. O objetivo principal é definir um parâmetro, né? Por isso que é importante se analisar os fatores, né? Para que não seja exagerado e também que não seja uma pensão muito, digamos assim, pouca, né? Do ponto de vista de quem vai receber. Mudando a situação econômica, por exemplo, a pessoa, um pai, vem a perder o emprego, né? Então, assim, ali já mudou a situação dele naquele período. Então, ali já abriu uma possibilidade de ser revista a pensão. Será fixado, não deixará de ser fixado no valor, mas poderá ser visto inicialmente aquela quantia que foi fixada inicialmente para a pensão. Muito obrigado pela presença, um prazer recebê-lo aqui e sempre que necessário a gente solicita o seu retorno para tratar não só deste caso específico, mas das outras áreas que a Defensoria atua. Nós que agradecemos, Douglas, a todos da TV O Dia. É sempre um prazer levar as informações da Defensoria Pública para a sociedade piauiense. Obrigado, doutor Oswaldo, mais uma vez.